Graça e paz, meus queridos. Bom dia a todos. Dando continuidade em nossas aulas, vamos começar tudo com uma oração. Ó Pai amado, Deus de graça, Deus bondoso, nós te pedimos, ó Senhor, que neste momento esteja aqui conosco, nos instruindo na Tua palavra, nos ajudando, ó Pai, a compreendermos tudo aquilo que estamos propondo abordar aqui neste dia, ó Pai. Por favor, Pai, abra nosso entendimento, nos mostre das Tuas verdades, nos mostre, ó Deus, quão grandioso Tu és na criação de todas as coisas, na maneira como Tu determinas tudo o que acontece nesse mundo, tudo o que acontece em nossas vidas, e mesmo assim, considerando que somos pecadores, Tu nos trouxeste para a Tua presença novamente, ó Pai. Por meio de Cristo fizeste, por meio da Tua obra maravilhosa. Por favor, Pai, nos ajude para que esses entendimentos também, esses conhecimentos sejam tornados práticos em nossas vidas. De fato, possamos transformar a vida dos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, da sociedade em que estamos inseridos, ó Pai. Assim nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, dando continuidade em nossos estudos aqui acerca da doutrina do pecado da hamartiologia, nós já vimos vários pontos, já vimos várias temáticas aqui debaixo deste grande tema que é a doutrina do pecado, e nós acreditamos que por sermos uma igreja confessional, ou seja, nós temos como símbolos de fé a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos, é interessante e bastante produtivo e enriquecedor a gente trazer isso nesse momento aqui, para, pegando estes temas que nós estamos tratando, nós possamos olhar para a nossa confissão e entender muito bem que não se trata de uma coisa nova, não se trata de um tema que é avesso à nossa teologia. Muito pelo contrário, ele foi tratado na Confissão de Fé de Westminster e nos catecismos em diversos pontos. Não somente há um capítulo específico para a questão do pecado na Confissão de Fé, como há diversos outros momentos, diversas outras sessões dentro da confissão que tratam de temas que estão transversais com isso aqui que nós estamos estudando. Então, por exemplo, quando a confissão trata lá do livre-arbítrio, obviamente a gente precisa ter algum tipo de base, algum tipo de fundamento acerca do pecado para que a gente compreenda qual é o posicionamento reformado. Pode parecer pouca coisa, mas é o que nos diferencia, por exemplo, de maneira não exclusiva, né? Tem outros pontos que nos diferenciam, mas em relação aos luteranos. Os luteranos têm uma visão diferente acerca dessas coisas. A maneira como eles veem o pecado torna toda a teologia deles diferente daquilo que nós entendemos que é a teologia tal como a Bíblia nos ensina. E os irmãos já conhecem essa obra, né? O pastor esteve falando acerca dela dias atrás. Confissão de Fé de Westminster para classes de estudo, do reverendo Gerard Williamson. E assim, eu faço novamente a recomendação, porque de fato é uma obra excelente, traz a confissão de maneira bastante mastigada, né, na linguagem popular, e proporciona inclusive a utilização dela em nossos cultos domésticos, em nossos devocionais, em momentos que realmente a gente pode trazer uma palavra, né, tendo como base a confissão de fé. Lembrando, irmãos, que a Confissão de Fé de Westminster, fazendo parte dos símbolos de fé da nossa igreja, né, ela não é um documento que foi criado recentemente. E também não é um documento que foi criado por uma ou por duas mãos, né? Realmente foram muitos homens envolvidos na edição desse documento. Foram muitos teólogos que se debruçaram, que pensaram, que de fato buscaram sistematizar todo o nosso sistema de crença.
justamente para que no decorrer da história da igreja nós não nos percamos, né? Para que nós não tenhamos essa dificuldade em irmos por outros caminhos que não condizem com o que nossa teologia está dizendo. Nós temos como regra de fé e prática unicamente as Escrituras, né? Última observação acerca disso. Mas a confissão de fé, nós entendemos que ela é uma confissão bíblica, no sentido de que tudo que está sendo dito ali aponta para as Escrituras. Nós temos citações a versículos, então realmente é um trabalho primoroso que nos ajuda didaticamente a entendermos melhor acerca da nossa fé. Então, aproveitando esse material, tem outro material que eu também recomendo, né? Esse é um pouco mais clássico. Nós já estudamos ele aqui algumas oportunidades, né? A confissão comentada pelo Rod, também excelentíssimo. Mas aqui nós vamos aproveitar esse material novo para trazer alguns pontos especiais. Na nossa Bíblia de Genebra, ou na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, nós temos lá no final a Confissão de Fé de Westminster. Mas tudo que eu vou comentar aqui com os irmãos, eu farei a leitura para que a gente não se perca, né? O importante são os pontos-chave que nós iremos tratar. Não precisa necessariamente ficar olhando ali, né? Então, tem uma citação que eu quero começar por ela, aqui nesse livro do reverendo Williamson. É uma citação de Cornelius Van Til, foi um grande apologista reformado, um homem que realmente possuía uma inteligência fora do comum, né? Atuou nos campos da filosofia cristã, principalmente a questão mais apologética, mas também tem diversas outras obras e trabalhos que permeiam toda a teologia de maneira geral. Ele diz o seguinte: a queda do homem precisa ser enfatizada tanto quanto a sua criação. É interessante que é o que nós temos dito até então, né? O fato de que nós precisamos pregar acerca da queda do homem. Não somente falar entre nós, enfim, deixar isso de maneira clara dentro da igreja, entre aqueles que já professam sua fé. Mas pensando nessa perspectiva também do evangelismo, e é oportuno, porque ontem tivemos aqui a nossa noite missionária, né? E vimos um trabalho incrível, né? Executado pelo reverendo Luiz, né? E daí a gente para pensar como a gente deve abordar essas questões, inclusive evangelísticas, quando a gente tem uma teologia tão robusta e tão bem estruturada. Será que a gente tem que entregar uma confissão de fé na mão da pessoa que a gente está buscando evangelizar? Não necessariamente, não é esse o ponto. Mas o que a gente quer frisar é o seguinte: quando a gente olha para as doutrinas principais que nós acreditamos, é necessário que nós frisemos este ponto, de que o homem é pecador, de que ele precisa da salvação em Cristo. Se o homem não for ressaltado como sendo um pecador perdido, sem esperança, que por si mesmo ele não tem nenhum tipo de perspectiva de salvação, toda a obra de Cristo perde seu sentido. E como já falamos isso em outras oportunidades, Cristo deixa de se tornar o Messias, o Salvador, para se tornar um sábio, para se tornar um mero profeta. E diversas outras vertentes ou religiões enxergam Cristo dessa maneira. Não desprestigiam Cristo a ponto dele ser um nada, um ninguém, mas colocam sobre Cristo um tipo de função ou um tipo de capacidade que é nitidamente aquém daquilo que realmente Cristo veio para ser. Então nós vemos por aí muitos pregando que Cristo foi o maior sábio de todos os tempos, que ele foi um grande professor, um mentor, algo desse gênero. E, obviamente, Cristo foi todas essas coisas.
E fica muito mais claro quando nós pensamos que ele esteve presente, que ele encarnou, que ele foi de fato um homem, que caminhou nessa terra, que ele teve relacionamento com as pessoas sentavam e conversavam com ele, tinham a capacidade de olhar para Cristo, aprender através dos exemplos dele. Então ele foi tudo isso mesmo. Mas nós não podemos deixar de pensar em Cristo como aquele que vem para salvar o pecador. Aquele que, de fato, trouxe toda a justiça imputada sobre si para que os homens fossem salvos. Então a nossa teologia, irmãos, ela deve estar baseada nisso. Que a queda seja tão enfatizada quanto a criação. E, consequentemente, a salvação seja ligada a esses eventos. Mostrando que Deus atua de uma maneira não como se ele se surpreendesse com os acontecimentos do mundo. Deus simplesmente criou o homem incorreu em pecado, o homem foi desobediente, o homem foi incrédulo, que foram os dois pecados principais ali. Deus havia dado uma ordem e havia dito que haveria uma consequência. O homem não somente deixou de obedecer a Deus, como ele desacreditou a consequência do pecado. Obviamente a serpente estava à volta, o inimigo, buscando justamente atacar essas defesas da mulher naquele evento, em Gênesis 3. E o que ocorre é justamente isso, As pessoas encontram-se, portanto, com essa natureza pecaminosa, dado aquele evento lá de trás. Irmãos, o capítulo 6 de nossa Confissão de Fé de Westminster, como eu disse, há vários outros momentos aqui em que nós vemos a questão do pecado ser tratada. Capítulo 3, por exemplo, que fala dos eternos decretos de Deus, fala diretamente que Deus não é o autor do pecado, ao mesmo tempo em que ele não violenta a vontade da criatura, portanto, demonstrando que o homem ele é responsável por seus atos, colocando esse limite de maneira muito clara. Deus sim é soberano, e soberano sobre todas as coisas, das maiores, das mais relevantes na ordem existencial, às menores. Se nós temos aí um evento catastrófico, uma grande chuva, um vulcão, qualquer coisa, um tsunami, é Deus por trás disso. Mas as pequenas coisas cotidianas também estão dentro do plano de Deus. Não são novidade para ele. Portanto, Deus, ele não, como é dito aqui, não violenta a vontade da criatura, ao mesmo tempo que ele tem todas as coisas determinadas. É difícil de entendermos isso. Muitos têm dificuldade com a fé cristã, e mais precisamente com uma fé mais de linha calvinista, reformada como a nossa, porque não entendem essa dinâmica. Não entendem isso, Acaba se tornando uma grande pedra de tropeço na teologia dessa pessoa. E nós dissemos algo na aula anterior, e voltando neste ponto, que por vezes as pessoas têm uma grande dificuldade de compreender essas coisas, e o problema delas não se trata exatamente com estes temas especificamente, mas se trata com a crença dessa pessoa em Deus. Deus tal como descrito nas Escrituras, começando em Gênesis 1, aquele que criou todas as coisas. E não é uma criação meramente assim, como nós fazemos e criamos coisas, nós como homens, no nosso mandato cultural aqui nesse mundo. Nós temos recursos e através desses recursos nós criamos coisas. Um edifício, um prédio é construído com base num projeto, e por trás disso, inúmeras técnicas que vão sendo utilizadas, cálculo e conhecimento de diversas matérias. Quando você vai para a parte de execução mesmo, são materiais que são utilizados para essa construção. Então, tudo que o homem constrói não é a partir do nada. Mas no caso de Deus, sim. Deus construiu ou criou todas as coisas a partir do absoluto nada.
E essa é uma característica somente dele. Se nós temos aqueles atributos de Deus, que são os atributos comunicáveis, que Deus transmite à sua criação, ele possuindo esses atributos e transmitindo a nós homens, aos anjos, para que nós também sejamos assim. Por exemplo, Deus é amor. Nós devemos amar. Nós sabemos a responsabilidade de amarmos. Deus é justo. Nós devemos viver uma vida de maneira justa. E por aí vai, né? Mas há certos atributos de Deus que são incomunicáveis. Ou seja, são atributos que Deus simplesmente não divide com a sua criação, né? Deus ele é eterno. Nenhuma criação, nenhuma criatura pode ser eterna. Deus é onipresente. Nenhum de nós também pode ser. Obrigado, meu irmão. Então, é dessa forma como funciona a coisa. E por que a gente está ressaltando isso? Porque a falha na compreensão de quem é Deus, entender toda essa soberania, essa capacidade dele, nesse domínio sobre todas as coisas, como o próprio Abraham Kuyper disse lá atrás, né, que não há 1 centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Deus, ou melhor, Cristo, não diga, é meu. Ou seja, ele é soberano sobre tudo. Se não entendemos isso, nós não compreendemos essa obra aqui. Não compreendemos essas dificuldades de raciocínio quando você pensa num homem que é livre para atuar, para agir, muito embora esteja preso nessa sua natureza, nós sabemos disso, mas ao mesmo tempo há um Deus por trás que determina todas as coisas. Então, embora o tema da aula não seja predestinação, esses temas, eles são, como nós dissemos, transversais, eles conversam uns com os outros. Fica difícil da gente explicar o pecado na perspectiva reformada sem frisarmos tudo isso. Mas adiante, irmãos. O capítulo 6 da Confissão de Fé, que é o capítulo da queda do homem, do pecado e de sua punição, ele diz assim na primeira sessão, eu vou fazer a leitura e a gente vai pegar alguns pontos aqui para a gente conversar. É dito assim: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, aprouve a Deus permitir o pecado deles, havendo proposto ordená-lo para a sua própria glória. A seção 2 também eu vou fazer a leitura agora, que ela é importante. Por esse pecado, eles caíram de sua justiça original e de sua comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. O autor coloca aqui como se fosse um resumo daquilo que é abordado aqui nestas duas sessões que nós fizemos a leitura, e é muito interessante, muito didático para nós que estamos estudando isso. Ele diz que aqui é ensinado, primeiro, que a raça humana procede de duas e apenas duas pessoas históricas e reais. Nós vimos que muitos defendem que aquilo que está representado em Gênesis, principalmente nos primeiros capítulos, se trata de uma narrativa mítica, simbólica, uma analogia que demonstre a maneira como Deus criou, mas que não seja necessariamente ou estritamente um evento histórico. Isso é tão importante de ser frisado que aqui neste livro, né, eu vou mostrar novamente o livro aqui, alguns irmãos chegaram depois, né? A gente está utilizando ele para dar uma base aqui nessa nossa conversa. O autor cita o movimento da neo-ortodoxia, que foi um movimento que surgiu lá na Europa, né, e a Europa, historicamente, tem grandes dificuldades com a fé cristã. Por mais que tudo o que nós conhecemos aqui, o que nós estamos falando, tenha surgido de lá, é triste nós reconhecermos que a Europa se perdeu de maneira assim terrível.
Basta pensarmos, né, e nós temos um exemplo conhecido nosso, lá em casa, né, de um grande irmão na fé, caminhava junto conosco, e resolveu estudar lá na Europa, para melhorar seu conhecimento teológico, para, de fato, se debruçar em tudo que foi produzido na teologia lá, e já foi por outros caminhos. Né? Já há alguns anos ele não professa a mesma fé, ou professa de maneira muito diferente daquilo que nós entendemos que é o correto. Então a Europa realmente é um celeiro de transformações, né, e de mudanças. Basta pensar nas grandes revoluções que nós vemos lá, né, através da história, Revolução Francesa, todas aquelas ideias que haviam sido levadas de geração a geração, sendo derrubadas, como se as transformações, as mudanças tivessem que ser feitas dessa maneira. Como se aquilo que é novo, aquilo que é diferente, aquilo que realmente rompe com o passado, tem uma virtude maior. Portanto, no contexto aqui, o autor está citando esta neo-ortodoxia, que foi, a princípio, parecia ser um resgate da fé cristã. Foi um movimento que surgiu principalmente com Karl Barth, que foi um teólogo alemão. E nós sabemos, né, até um jargão aí no meio da teologia, um tanto quanto pejorativo, né, mas fala-se daqueles liberais alemães. Né? Os alemães, de fato, eles foram por caminhos assim de liberalismo teológico que fizeram com que toda essa realidade atual fosse como é, né? Porque justamente eles foram por caminhos duvidosos. Mas naquele momento acreditava-se que esta neo-ortodoxia viria para mudar a maneira como as pessoas estavam vendo a fé cristã, para resgatar de alguma maneira. E eu lembro de um poema de T.S. Eliot, eu não vou lembrar agora exatamente como ele diz, né? Salvo engano, são os Coros de A Rocha, que ele fala algo mais ou menos assim, que a igreja ela está sempre lutando dentro dela mesma, contra as investidas para que ela seja derrubada. Então, nós olhamos a igreja tentando defender as tentativas do inimigo externas para que a igreja seja derrubada, mas muitas vezes dentro da própria igreja, as novas doutrinas, as novas ideias, elas vão se inserindo e vão transformando a maneira como as pessoas vão entendendo a fé cristã. Isso se torna prático quando a gente pensa, por exemplo, na maneira como as pessoas enxergam o princípio regulador do culto. Né? Muitas igrejas foram inserindo novos elementos. Não, e coloca mais isso, e coloca mais aquilo. Não, está muito formal, a gente precisa de mais emoção, músicas com apelo, né, com uma temática que faça as pessoas se sentirem uma liberdade maior naquele momento, enfim, criando clima para que as pessoas sintam alguma coisa nesses momentos. Né? Só um exemplo aqui. Mas é dessa maneira que as investidas contra a igreja, elas vão sendo feitas de fora, mas também de dentro da própria igreja. E esta neo-ortodoxia, que acabou, na verdade, não cumprindo com o papel de uma nova ortodoxia, uma nova forma mais séria de se ver a fé cristã, tinha uma peculiaridade, que era enxergar esses eventos aqui de Gênesis como uma analogia. E, de fato, foi uma ideia que foi bastante disseminada na Europa e, portanto, as pessoas passaram a acreditar que verdadeiramente os eventos registrados em Gênesis não são eventos históricos. Não são eventos em que essas pessoas são reais de fato. Nós, como crentes, sabemos, na glória, nós teremos a capacidade de conhecer essas pessoas. Os grandes heróis da fé do passado, nós teremos essa capacidade, essa possibilidade de conhecer esses irmãos. Mas aqui, neste momento, é frisado isso, né? De que não se trata de um relato verdadeiro ou histórico, né?
Mas vai além, né? A confissão nos mostra aqui também que o primeiro pecado foi pré-ordenado, ou seja, se nós imaginarmos que o primeiro pecado ele foi uma novidade para Deus, nós podemos jogar a doutrina da soberania de Deus fora. Mas se Deus é soberano, se Ele sabe de todas as coisas, nada foge a seu conhecimento. Portanto, Deus faz todas as coisas para a sua glória. Voltando um pouquinho, deixa eu ver. No capítulo 3, na seção 1 da confissão, é dito assim: desde toda a eternidade e pelo muito sábio santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Portanto, a ideia é essa, irmãos, de que Deus ele preordenou todas as coisas. É um mistério, é difícil de aceitarmos, de compreendermos, com certeza. Mas quando nós estamos em paz com Deus, entendendo Deus na sua figura como Deus soberano, criador de todas as coisas, aquele que criou tudo a partir do nada, ou seja, ele detém domínio sobre todas as coisas criadas, sobre toda a realidade. Ele não é o autor do mal. O que de fato ocorre é que Deus cria uma criatura, o homem, sabendo que o homem iria incorrer no pecado. Não haveria porque toda essa dinâmica que nós vimos aqui em Gênesis 3, na aula passada ou retrasada, com todos aqueles detalhes, com todas aquelas nuances ali que Moisés nos dá através do relato bíblico, para que Deus simplesmente fosse surpreendido pelo pecado do homem. Não há surpresa para Deus. Deus não é o autor do pecado. Nós vimos na primeira aula diversas passagens das Escrituras nos mostrando os atributos santos de Deus, a maneira como Ele abomina o pecado. No entanto, Ele pode usar todas as coisas que existem na ordem da existência para a sua própria glória. Para a sua própria glória. Como diz aqui na seção 1 do capítulo 6 da confissão, que eu li agora há pouco. Segundo o seu sábio e santo conselho, aprove a Deus permitir o pecado deles, havendo proposto ordená-lo para a sua própria glória. Vejam que a confissão diz: aprove a Deus permitir o pecado deles, né? E este ponto eu deixaria para outra aula, porque a gente pode ficar uma aula inteira falando sobre isso. Mas eu vou dar uma pincelada aqui para que essa palavra não soe de uma maneira diferente da maneira como ela deve soar. Essa palavra permitir, ela foi muito utilizada desde Agostinho, né, passando pelos reformadores, e manteve-se essa palavra permitir, que Deus permite o mal, que Deus permite todas as coisas que acontecem no mundo, as maldades, as atrocidades, enfim. No entanto, ela não significa que Deus fica assistindo a sua criação fazer todas as coisas. Então, houve um grande movimento no meio dos reformadores, e foi uma crítica da Igreja Católica, principalmente, de que nós estávamos pintando um Deus que ele decretava todas as coisas, inclusive o mal. Portanto, seria Deus, né, por consequência, o criador do pecado, o autor do pecado, aquele que trouxe o mal à existência. Logo, esse Deus não seria digno de ser adorado. Uma tentativa dos católicos, né, naquele momento histórico, de destruir ou de desconstruir o nosso sistema de crença. Portanto, a palavra utilizada era permitir. No entanto, este permitir não se trata exatamente como nos parece. Deus permite, né, as coisas que Ele mesmo decreta. É mais ou menos nesse sentido. É difícil de entender essa divergência. Mas há um debate grande dentro da teologia acerca disso.
Enquanto nós vemos aqueles que defendem, por exemplo, o livre-arbítrio, dizendo que, de fato, Deus permite, num sentido mais liberal, como se Deus não tivesse controle sobre todas as coisas. Portanto, nós temos o nosso livre-arbítrio, porque Deus ele não irá atuar, ele deixou o homem, né, com esta liberdade. Pelo contrário, o que desde Agostinho tem se dito é o seguinte, que o único homem que verdadeiramente teve livre-arbítrio, ou na verdade as duas pessoas que tiveram, foram Adão e Eva. Naquele momento histórico, o homem e a mulher tiveram este livre-arbítrio. Por quê? Porque, como já vimos, eles foram criados santos. Não havia mácula no primeiro homem e na primeira mulher. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Não havia o pecado, não havia essa mancha que nós trazemos até hoje. Mas, de fato, a esses dois personagens foi dada uma liberdade, uma margem de liberdade que nós podemos chamar de livre-arbítrio. Mas a partir do momento em que Deus demonstra que haveria uma consequência caso o homem pecasse, esta consequência mancha a nossa natureza e, portanto, agora nós não temos mais este livre-arbítrio no sentido como aqueles que defendem, né, o livre-arbítrio dizem, né? É um tipo de... Nós temos aqui uma livre agência, talvez, uma liberdade que é sempre marcada ou manchada pela nossa própria natureza. Nós temos dificuldade de fazer o bem. Nós não conseguimos fazer as coisas boas que Deus nos ordena. Nós passamos momentos em que a gente se pergunta, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Como é que eu dei uma mancada dessa? Mas é por isso, né, justamente dentro dessa ordem criada, e a gente frisa novamente o aspecto da soberania, do controle, do domínio de Deus, que ele é glorificado em todas essas coisas. Porque embora o homem tenha incorrido em pecado e tenha recebido a punição, agora ele depende de uma maneira ainda mais especial do Senhor. Agora nós precisamos de Deus a todo momento, para que essa natureza de fato fique calada dentro de nós. Para que a gente mate, extermine essa natureza. E Deus nos mostra, através da regeneração do Espírito, através de todas essas graças maravilhosas que vão sendo concedidas ao povo de Deus, que é possível Deus ser glorificado, mesmo o homem sendo um pecador. Então Deus é glorificado de todas as maneiras, mesmo que o pecado tenha ocorrido lá atrás, mesmo que ele continue presente na vida dos crentes. Então não há como defender, não, porque agora nos tornamos crentes e somos 100% santos. Isso vai contra o que vimos em Gênesis. Portanto, todos os homens carregam esta natureza, todos os homens carregam esta herança que nós temos de nossos primeiros pais. E Deus é glorificado em nossas vidas ainda assim. Então, passando aqui, outro ponto, né? Este pecado fez com que nossos primeiros pais, primeiro, perdessem a comunhão com Deus. Segundo, caíram debaixo de ira e maldição. E terceiro, se tornaram totalmente depravados. Vários pontos aqui para a gente pensar um pouco. Perdemos a comunhão com Deus, porque obviamente nós vimos, inclusive quando abordamos ali Gênesis 3 com um pouco mais de calma, que o homem, ele, a partir do momento em que há o pecado original, ele começa somente a bater cabeça, como a gente diria na linguagem popular. Inclusive, caso o homem permanecesse no jardim, ele teria consumido do fruto da árvore da vida. Nós vemos bem no final de Gênesis que Deus ainda tem essa graça de fechar, de bloquear o jardim do Éden para que o homem não tivesse acesso a essa árvore,
que daria vida eterna ao homem e à sua descendência. Portanto, imaginarmos que aquilo que ocorre com os ímpios, com aqueles que não reconhecem a Deus, que não creem em Cristo, seria o que ocorreria com toda a humanidade, com 100%. Um sofrimento eterno. Morte, destruição, doença, choro, tudo isso, só que eternamente, a todas as pessoas. Então Deus afasta o homem e a mulher para que eles não tenham acesso a isso. E mesmo pecadores, eles recebem da graça de Deus, têm a sua nudez, cobrida com uma vestimenta que Deus faz, e são supridos em todas as coisas. Mesmo assim, a gente vê um declínio muito grande. O evento de Caim e Abel, nos mostra isso, o primeiro assassinato, depois a próxima geração que vem extremamente ímpia, sabe, desprezando tudo aquilo que Deus havia feito. E é o que ocorre também, de uma maneira muito parecida, com todos os homens, que é o fato que nós nos esquecemos da nossa história. Nós esquecemos na maneira como Deus é grandioso com cada um de nós, individualmente, ou com a igreja de maneira geral. E por vezes nós vivemos nossas vidas como se o hoje fosse o suficiente para a nossa existência. A gente não olha lá para trás. Por exemplo, nós como crentes podemos olhar para o evento de Gênesis aqui, Gênesis 3, principalmente, ou 4 na sequência, e glorificar a Deus, porque de fato são os nossos pais. A graça que Deus concede ali, logo imediatamente após o primeiro pecado, de dizer e garantir, prometer que haveria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, portanto, para nos livrar do jugo do inimigo, é um motivo para nós glorificarmos a Deus. E, novamente, corroborando com o que nós temos falado até aqui, todos os eventos da história, todos os eventos da realidade, eles apontam para um Deus que é glorificado. Tudo aponta para Deus e Deus é glorificado por isso. Porque, de fato, se olharmos lá para Gênesis e para todos os livros da Bíblia, nós vemos a construção da história da redenção acontecendo. Cristo, portanto, vem, e não é de maneira uma surpresa para os homens. Apareceu um Cristo, apareceu um Messias. E não faz sentido que ele venha. Não, há uma promessa para que ele venha. Não somente aqui em Gênesis. A gente vê em diversos outros momentos, em Isaías sendo prometido, inclusive mostrando que ele viria e não seria para ser aceito como um rei aqui nesse mundo, que ele viria justamente para sofrer. Ele viria para morrer por esses que são injustos e que não podem por si só cumprirem com a lei de Deus. Da mesma maneira como os nossos pais lá no Éden não cumpriram a lei de Deus, nós somos incapacitados de cumprir a lei. Portanto, temos essa mesma natureza. E os nossos pais lá atrás, então, caem debaixo dessa ira e maldição e se tornam totalmente depravados. Tem um comentário do autor que eu achei bastante pertinente, e eu vou passar ele na frente aqui, depois eu volto. Mas que ele fala basicamente, quando a gente fala em depravação total, ele dá uma ilustração bem interessante. Ele imagine você pegar um copo de água, e nesse copo de água você pega uma colher de chá de um veneno, mas um veneno mortal, Todo o copo vai ficar arruinado. Então, se você acrescentar mais uma ou outra colher, vai ficar pior ainda. É mais ou menos essa ideia. Então, os efeitos do primeiro pecado lá de Adão, como que vai envenenar toda a natureza humana. Mas isso não significa que nós sejamos tão maus quanto possível. Nós temos, de fato, essa natureza inclinada para o pecado.
O pecado ele está dentro da nossa carne, né? Ele fala mais alto em diversos momentos, mas nós não somos totalmente ou absolutamente maus. O autor fala, quando falamos em depravação total, isso não significa que a natureza humana é tão pecaminosa em grau que não lhe resta nada de humano e que ela se tornou um demônio puro em vez de homem. E aqui é a grande chave para a gente entender isso. Na expressão depravação total, o termo total refere-se à extensão do dano e não ao grau. Eu até faria essa comparação pensando assim, que quando nós falamos em depravação total, a gente tem que olhar num plano vertical de todas as capacidades e faculdades humanas. Ou seja, tudo que eu faço está manchado pelo pecado. Portanto, não há bondade que pareça ao mundo como algo 100% virtuoso que não esteja manchado pelo pecado. É isso que nós estamos dizendo. No entanto, esta depravação total não significa que o grau, a gente olha para cima, como se fosse, né, uma garrafa que está se enchendo. Essa garrafa não está até em cima de maldade. Nós ainda temos uma capacidade de fazermos algumas coisas virtuosas, de praticarmos o bem, como falamos. Mas por trás de tudo isso, a nossa depravação total, ela é um fato, é uma realidade. Portanto, a maneira como nós enxergamos a vida é nessa perspectiva. Não que o mundo é 100% bom, como alguns dizem, não, mas o mundo, muitas pessoas são boas e de fato, né, a gente pode fazer essa transformação. Algumas ideias, algumas utopias, inclusive, pregam isso, que o mundo pode se tornar um lugar 100% bom. Uma ilusão, uma grande ilusão, porque a natureza do homem não é essa. A parte de Deus, o homem, ele é incapaz de produzir bons frutos. Incapaz, meus irmãos. Como é dito lá em Isaías, nossas boas obras são trapos de imundícia. E trapos de imundícia era uma coisa terrível. Era aquele pano que os leprosos se limpavam, que ficava carregado de sangue, ou mesmo em outros comentaristas dizem que era o pano que a mulher que tinha aquele sangramento lá, que segue Jesus, carregava consigo. Então é uma coisa terrível. Então é dito que nossas boas obras são esses trapos. Por quê? Porque externamente não parecem ser boas? Você está dizendo que são boas, né? Não está dizendo que são más obras. Não, porque externamente são boas, mas que carrega justamente essa nossa natureza. Aquilo que o homem produz condiz com a natureza dele. Portanto, seríamos incapazes de produzir coisas 100% santas, 100% justas, carregando a natureza que nós temos. Isso é interessante quando nós pensamos em todo o processo redentivo na vida de um crente. Porque Deus nos dá uma nova natureza. A nossa natureza atual, ela precisa morrer. Nós precisamos morrer. Como é dito pelo próprio Cristo, lá em Mateus 16, que cada um de nós, cada um que se propõe a seguir a Cristo, precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz por quê? Porque nós precisamos morrer. Este homem velho, este homem que não é regenerado, este homem que não tem comunhão com Deus, que é incapaz de manter este elo de ligação com o Senhor, ele precisa morrer. Precisamos morrer para nós mesmos, para que o Espírito de Deus construa essa nova natureza. E que nós busquemos, portanto, este relacionamento com o Senhor, sabendo de maneira clara, de maneira, enfim, sem problemas algum, sem conflitos com a nossa teologia, de que mesmo assim nós incorreremos em pecados nessa vida. Enquanto aqui estivermos, iremos pecar, irmãos. Não é novidade.
Todos irão pecar. Mas a nossa esperança, justamente por amarmos a Deus, por entendermos essa obra grandiosa, entendermos que Ele é glorificado em todas as coisas que ocorrem, em algum momento, nós, na glória, iremos ser totalmente santos, totalmente justos novamente. Iremos desfrutar do prazer de estar na presença de Deus. Se hoje a presença de Deus é algo que exterminaria a cada um de nós, por conta de nossa natureza, haverá um momento que nós iremos coexistir com Deus. Portanto, todas essas coisas aquecem nosso coração, reforçam a nossa fé, nos fazem mais fortes para que nós, de maneira bastante prática, pensemos na maneira como nós vivemos a nossa vida no mundo. Né? Sabendo das armadilhas também do inimigo, da maneira como o pecado ele é traiçoeiro, da maneira como ele é terrível, como ele tira tudo que há de bom, né, no homem, por conta de sua criação à imagem de Deus, e torna o homem desprezível, torna o homem terrível aos olhos de Deus. Vale também a gente lembrar que muitos não aceitam, né, essa situação do pecado original, né, as consequências do pecado original para nós hoje, né? Mas vale lembrar também que se estivéssemos no lugar, cometeríamos o mesmo erro. E a partir disso, da depravação do homem, temos que sempre nos lembrar da capacidade que temos de praticar esse mal. Podemos ser, o Senhor nos livre disso, mas podemos ter a capacidade da maldade de Hitler, entre outros. Porque o mal que podemos fazer ao próximo, acho que foi Calvino que disse isso, o mal que faço ao próximo, esse sou eu mesmo. Mas o bem que faço é por causa do Cristo que habita em mim. Então, lembrarmos da condição que temos, e essas partículas do bem é porque Cristo, né, ainda nos, pela sua graça e misericórdia, nos faz tomar atitude de diferença, não só da maldade. Amém. Exatamente. Inclusive o autor, pegando o gancho que o presbítero Eduardo falou, né? O autor diz assim: mas existem, no entanto, depois que ele fala da depravação total, de todas essas realidades, existem certas instrumentalidades de Deus que retardam e restringem a depravação do homem, a fim de que a vida neste mundo possa ser tolerável. É basicamente isso. Não fosse a graça de Deus, todos seríamos, né, um potencial ditador, um assassino, um louco, seja o que for. Mas a graça de Deus, ela vai restringindo a maldade humana, ela vai restringindo isso para que nós possamos viver, para que o propósito de Deus se cumpra. Porque em dado momento, eu não me lembro agora, mas em Apocalipse existe um ponto, acho que quando abre o segundo selo, salvo engano, em que Deus tira esse limite que ele coloca. E o homem é entregue totalmente à sua maldade. A gente não consegue nem pensar o que seria isso. Né? Se hoje a gente sai na rua, atravessa a rua e tem a segurança de saber que as coisas estão com a sua ordem preservadas, né? A gente imagina aqui uma situação apocalíptica, né? De fato, em que as pessoas estão fazendo todo tipo de atrocidade, todo tipo de maldade, porque não há mais este freio de Deus. Então Deus é glorificado mesmo nessas coisas, mesmo considerando este mundo cheio de pecado, Deus é glorificado, porque sabemos, portanto, que Deus é quem segura essa maldade do homem, Deus que faz com que o homem, que os seus filhos possam viver nessa terra, que esse momento que passamos aqui, sabemos que é passageiro nesse mundo, seja de fato um momento com certa segurança, com certa tranquilidade, embora tenhamos as maldades do mundo, né? Mas estamos longe desse tipo de realidade, em que a maldade está solta, né? Dominando todas as coisas. Portanto, nós passamos por esse processo aqui no mundo, irmãos. Um processo em que nós reconhecemos o nosso pecado, em que nós somos renovados pelo Senhor,
que a obra dele ocorre em nossas vidas, em que nós, como igreja, podemos ser a voz de Deus, a luz nesse mundo, e sabendo que o mundo, de fato, ele nunca vai se tornar essa maravilha que alguns pregam. Teologicamente, alguns fazem isso. Outros o fazem politicamente. Não importa a maneira como isso é dito, mas a sociedade ela vai caminhando por um caminho que é um declive. Nós sabemos disso. O homem ele vai, de fato, piorando cada vez mais a maneira com que a maldade, com que as atrocidades são aceitas, a maneira como o pecado é legalizado, é instituído. É só nós pensarmos 500 anos atrás, como a sociedade à época iria reagir a tantas políticas de afirmação, por exemplo, da questão de gênero, né, das questões de identidade, de gênero, isso tudo. Então, de fato, o homem vai se tornando mais maleável, né, para que o pecado ele seja institucionalizado na vida aqui neste mundo. Seguindo para o final, irmãos, e o que o homem perdido faz, exatamente a mesma coisa que Eva faz e que Adão faz lá no episódio do Jardim do Éden, que é colocar a sua autonomia, que é colocar a sua necessidade de uma independência à frente da vontade de Deus. Portanto, o ponto de partida nosso como crentes deve ser a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus irá expressar qual é a sua vontade. A partir do momento que a palavra de Deus se torna a nossa regra de fé e prática, como várias vezes nós falamos acerca disso, nós sabemos que a vontade de Deus está sendo cumprida, que nós estamos obedecendo à vontade de Deus. Mas o homem moderno, assim como o homem lá de trás, ele irá buscar essa necessidade grande de autonomia. Então o homem não pode ter uma Bíblia, por exemplo, para que seja o guia de sua vida, de sua existência. Ele tem que dizer qual que é a palavra final. O homem, portanto, ele tem essa sede, esta necessidade, né, dentro de sua própria natureza, em seu coração, movendo para que ele seja autossuficiente e não precise de Deus para nada. Nós, os crentes, de maneira diferente, nós sabemos que nós necessitamos de Deus para tudo. Se nós acordamos e saímos de nossas casas hoje, foi por conta da graça de Deus. Foi primeiro, porque Ele é soberano. Ele não nos tirou a vida, não era o nosso momento ainda. Nos trouxe em segurança para cá, cuidou de nosso caminho. Não são coisas que são meramente uma surpresa, né? Uma sorte, que as pessoas têm uma boa vida, que elas têm uma boa condição, que elas tenham saúde. Mas é Deus por trás de todas essas coisas, portanto. Mas a nossa inclinação irá nos apontar para que essa vontade nossa se torne independente da mão de Deus, de seus decretos, daquilo que Deus quer para nós. E eu finalizo aqui, o autor coloca algumas perguntas no final. Embora o contexto dele seja outro, como vimos, né? Uma das perguntas é pertinente para nós. Por que a doutrina da queda do homem precisa ser mais enfatizada hoje ou nos dias atuais? Eu acredito, né, com base em tudo isso que a gente já falou aqui, né, talvez a resposta esteja em tudo que nós já falamos, mas o fato é, o homem tem sido colocado de maneira com valor acima do que ele tem. Nós vimos, quando estudamos antropologia, que o homem deve ser visto de maneira justa, à luz das Escrituras. Ele não deve ser considerado menos do que ele é, porque o homem ele pode e deve produzir bons frutos, isso é uma consequência de nossa nova natureza, mas ele também não pode ser visto, né, como alguém que pode todas as coisas. Aí nós incorremos nesse erro aqui justamente.
Portanto, nós entendemos que a doutrina da queda do homem, ela tem que ser enfatizada para que nos traga a realidade, para que nós saibamos a nossa natureza e o quanto nós precisamos de um Salvador, e que Cristo é este Salvador justamente. Portanto, irmãos, este conhecimento não é um conhecimento de prateleira ou de gaveta, mas ele é um conhecimento totalmente prático. A doutrina do pecado, a doutrina da queda do homem, nos mostra que este conhecimento se faz extremamente prático, porque as nossas condutas são todas construídas com base numa boa teologia. E a nossa teologia precisa considerar a queda do homem, senão a gente está crendo num outro tipo de Deus. A gente não precisa desse Salvador. A gente não precisa desse Cristo que as Escrituras nos mostram. Portanto, que nós tenhamos isso claro na nossa mente, irmãos, para que nós possamos verdadeiramente aprender com aquilo que Deus quis nos mostrar nas Escrituras. Tudo isso que estamos vendo, vem das Escrituras. Deus colocou os seus servos lá para que eles escrevessem acerca disso, iluminados pelo Espírito Santo. E isso serve para cada um de nós, para que nós possamos alinharmos as nossas condutas. Alguém gostaria de comentar algo? Fazer acrescentar? Só em relação à questão de compreender a permissão de Deus do mal, né? Seria muita pretensão nossa compreender, na nossa insignificância, na nossa incapacidade e limitação, compreendermos, mesmo que um pequeno ponto, né, a grandiosidade de Deus. E uma doutrina que, pelo menos a mim, me ajuda muito, é a questão da soberania de Deus. A partir do momento que eu compreendo a soberania de Deus, não que eu não precise estudar e compreender certos pontos como esse, mas descansar nisso, né, de que Ele faz o melhor, de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém. Isso mesmo. É o que a gente tem dito, né? Que tudo aponta para a glória de Deus, né? Então, a doutrina da soberania, aqueles que não acreditam na doutrina da soberania têm uma dificuldade para mostrar Deus sendo glorificado nessa pretensa liberdade, autonomia do homem para fazer todas as coisas. Então, Deus é pego de surpresa, por exemplo, em quem irá crer em Cristo. Como que isso glorifica a Deus, né? Então, os acontecimentos do mundo, eles estão nas mãos dos homens. De que maneira Deus é glorificado nisso? Mas como nós pensamos, como a Daisy colocou, né? Como nós pensamos na doutrina da soberania, toda a glória de todas as coisas é dada a Deus, portanto. Ok, irmãos? Pedir para o presbítero Eduardo, pode fazer uma oração final, irmão, por favor?